E, Gustavo Segré, eu queria também trocar uma ideia com você sobre um movimento que vai acontecer, que pode acontecer por parte dos republicanos ali no Congresso, porque, segundo informações da imprensa americana, vários comitês de trabalho já começam a se formar também no Congresso americano por parte dos republicanos para entender se há necessidade de uma investigação também dentro do parlamento sobre o ataque que aconteceu a Donald Trump. Ou seja, são várias frentes que pretendem não deixar o assunto morrer. Absolutamente, Evandro. Mas eu acho que o coordenador de campanha dos democratas vai pedir aumento de salário, porque vai mudar muita coisa a partir de agora. Toda a campanha que tinha sido programada muda, absolutamente. E deve ser investigado, sim. Tem muitas perguntas ainda que não foram respondidas. Faltou varredura a 130 metros. É um espaço curto para alguém que está acostumado à segurança, né? Nós víamos snipers nos telhados, que de fato um deles abateu ao atacante do Trump, e como não foi verificado isso, com muitas denúncias, inclusive denúncias formais, de pessoas que uns 7 minutos antes do atentado já tinham alertado as autoridades policiais que tinha um movimento suspeito, que tinha uma pessoa armada. E segundo especialistas em segurança, nenhuma desses alertas devem ser desconsiderados, né? Estamos falando de um candidato à presidência da República dos Estados Unidos. Mas o fato dele ter sido mostrado jogando golfe um dia depois, aquela foto emblemática dos braços em alto, dizendo lutem, muda absolutamente tudo. Eu acho que os democratas vão ter muitos desafios pela frente. A colocação e a demarcação de quem será o candidato é uma delas, até porque, Evandro, uma das dúvidas é, vai escolher contra quem vai perder o Trump, ou vai escolher alguém que possa, mesmo perdendo, sair fortalecido para uma eventual candidatura daqui a 4 anos? Essa é a dúvida. E talvez seja melhor deixar o Biden, para que qualquer culpa seja dele. E na política, a gente sempre sabe que não é se alguém vai te trair, senão a dúvida é quando. Você sempre menciona essa e ela faz todo sentido, independentemente do país onde esse cenário ocorra, né, Gustavo Segré? Eu quero falar um pouquinho também com o Luca Bassani. Bassani, como é que você avalia esses movimentos que começam a se formar, tanto por parte do FBI, das forças de segurança americanas, mas também com o início de debate no Congresso para apurar o que houve com o Donald Trump? Olha, Evandro, eu estava lendo aqui nas principais publicações norte-americanas, eles disseram que não apenas reforçarão, né, o serviço secreto não apenas reforçará a segurança de Donald Trump e de Joe Biden, os dois principais candidatos, mas também de Bob Kennedy, que está concorrendo, né, o Robert F. Kennedy, que também é um terceiro candidato independente, tentou ir pelo Partido Democrata, não teve a candidatura apoiada por grande parte da cúpula do partido e corre, digamos assim, na linha de trás, mas com 12% dos votos, da intenção de voto no plano nacional, e pode tirar votos importantes de Joe Biden em estados cruciais como esses que nós mencionamos anteriormente. Em relação às falhas de segurança, muitos questionamentos têm sido levantados durante esses últimos 2 dias, principalmente porque algumas testemunhas disseram ter visto atitudes suspeitas de um homem em um telhado na convenção em Butler e que não foram atendidos pelos agentes que estavam presentes. Não sabemos ainda se passa apenas de um rumor ou se de fato aconteceu, mas as investigações agora lideradas pelo FBI, que é relacionado ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que não tem a ver com o serviço secreto, realizará essa investigação de maneira independente para dar uma resposta a toda a população americana antes das eleições. É algo que todos os americanos querem, independentemente da ideologia seguida. Em relação a apenas um adendo em relação àquilo que foi falado, não apenas a eleição presidencial é muito importante, essa tem impacto em todo o mundo, evidentemente, mas as eleições internas. Nós teremos 13 estados americanos com governadores tendo que concorrer novamente, além de 34 dos 100 senadores, ou seja, 1/3 do Senado, mais de 1/3 do Senado se renovará, o que é muito importante para a aprovação de leis, e todo o Congresso. Então, muitos acreditam que não só a vitória de Donald Trump estaria encaminhada, mas também uma vitória maciça dos republicanos, seja na Câmara Alta e na Câmara Baixa, no Senado e no Congresso, o que poderia dar ainda mais força para um seu governo. Então, muitos acreditam que, inclusive, Joe Biden não deveria apenas lutar
para manter a sua candidatura, que na visão de muitos já é algo quase difícil de se reverter nesse momento, mas principalmente nas campanhas em cada um dos estados, em cada um dos distritos, para fazer com que essa diferença dentro do Congresso e do Senado não seja tão grande entre republicanos e democratas e, de fato, uma oposição possa estar presente nesses 2 primeiros anos do próximo governo, fortalecendo o partido para essa renovação que evidentemente acontecerá. Essa é uma camada bem interessante, Luca Bassani. Eu queria repercuti-la também aqui com o nosso comentarista Alan Gani. Gani, como é que você vê a possibilidade da vitória de Trump carregar consigo também uma vitória para o Partido Republicano como um todo? Olha, o que o Bassani trouxe é extremamente importante, porque significa que ele teria muito mais facilidade de governabilidade, né? Ele teria a maioria ali de governadores, a maioria no Senado e a maioria na Câmara dos Deputados. E aí, com tudo isso a favor dele, é claro que ele se torna uma pessoa forte para se reeleger, né? Porque ele também vai ter a máquina na mão. Então, assim, é um cenário que acaba tudo conspirando a favor dele, né? Você tem do lado democrata, Evandro, o Biden, que visivelmente está debilitado. Isso já ficou muito claro após o debate, já colocavam o Trump como favorito. E o grande problema do Partido Democrata hoje é que não tem banco de reserva. Não há substituto. Poderia ser a Michelle Obama, mas ela não quer, não se sabe se ela não quer pessoalmente, ou o Obama que está interferindo nessa decisão, e não tem mais nenhum nome, né? E aí, o governador da Califórnia, mas não é uma figura nacionalmente conhecida. Então, assim, tudo vai conspirando para fortalecer a sua vitória e ainda de brinde ganhando aí governadores, Senado e Câmara dos Deputados. O que foi, Felipe Monteiro? Eu nunca vi ninguém ganhar a eleição na véspera, Cine. Eu fico impressionado com essa narrativa e com esse diagnóstico que muitas pessoas fazem dizendo que o Trump já está eleito. Claro que não dá para a gente negar que tem uma onda, né, favorável a Donald Trump, seja porque no debate que teve o Biden foi apático, né, mostrou que não tem realmente capacidade cognitiva para administrar a maior economia e o país mais poderoso do mundo, seja também por conta do atentado que o Donald Trump sofreu no sábado, né? E o voto, ele é subjetivo, o voto ele é muito mais emotivo do que racional, né? E não dá para negar que a comoção que o atentado fez pode gerar uma onda favorável ao Trump. Mas isso são conjecturas, né? Não dá para a gente falar que o Trump já está eleito, não dá para a gente falar que o Trump já é o presidente dos Estados Unidos. É muito pelo contrário. A gente viu, por exemplo, no caso de 2014, né, quando Eduardo Campos morreu, né, no acidente de avião, a Marina Silva ficou em primeiro lugar das pesquisas durante muito tempo. Depois, ela nem chegou nem em terceiro lugar, né? Ou seja, o tempo do atentado até as eleições de mais de 3 meses pode fazer muita coisa ainda acontecer na política americana. E 3 meses para a política, Cine, é muito tempo. Você concorda, Gani? Olha, não, eu concordo que não dá para cravar 100%, mas dado todo o cenário atual, a gente se apega às questões do presente para fazer uma previsão no futuro, né? A gente extrapola as condições agora para prever o futuro. E aí, dado todas as condições de agora, o Trump é favorito. Você teve este evento que traz uma comoção nacional, você citou a Marina, mas a Marina não foi aqui, sofreu o acidente. Mas tem uma correlação em torno da chapa. Tinha lá uma correlação. Agora você pega o caso, por exemplo, do Jair Bolsonaro, que tomou a facada. Um mês da eleição, diferente. Não, mas aquilo acabou também favorecendo, né? Há uma comoção nacional. Claro. E aí, o outro ponto é que mesmo, como eu volto naquela minha fala, Pepe, mesmo antes deste lamentável episódio, dessa tentativa de assassinato, ali após o debate, ficou escancarado que o Trump era favorito, dadas as condições de saúde do Biden. Mas eu concordo com você, não dá para cravar 100%, mas hoje a probabilidade que mudou a estratégia eleitoral nos Estados Unidos mudou completamente, né? Mas antigamente, antes do atentado, não tão antigamente assim, é bom lembrar que a estratégia democrata não era falar que as eleições eram de uma pessoa com problema cognitivo contra uma pessoa com vigor para ser presidente dos Estados Unidos. O que estava colocado nas eleições era uma pessoa
que tinha idade avançada contra uma pessoa que mente e rói a democracia dos Estados Unidos. Mas isso é a estratégia dos ou seja, tudo bem que mudou a estratégia agora. Mudou a estratégia agora, talvez vote essa estratégia, mas você acha que o povo dos Estados Unidos vai votar quem ele acha mais capaz para administrar os Estados Unidos? Não vai ser a votação. Mas aí que tá, mas pegando a tua linha, você fala o seguinte, a estratégia dos democratas, em certo sentido, era minimizar o estado de saúde do Biden e dizendo que ali era só uma questão de idade avançada. Agora, o eleitor, ele não é bobo, né? Ele não é burro, não é bobo. Na hora que ele vê as imagens, na hora que ele vê o Biden trocando um monte de palavras e sem perceber, ele não corrige, ele percebe que o Biden está com algum tipo de problema cognitivo, né, de orientação espacial, esquece palavras, confunde, o discurso é completamente desconexo. Então, por mais que o Partido Democrata batesse naquela tecla, é um preconceito contra pessoas mais velhas, etc. e tal, o eleitor americano, mesmo que democrata ou que tem uma tendência mais democrata, fala, peraí, mas esse cara que vai governar o país, as imagens dizem mas mas esse cara está governando o país e você mesmo falou que a economia dos Estados Unidos vai bem. Mas a questão, mas veja, agora é daqui para frente. Você mesmo trouxe agora, Pepe, que ele está com problemas cognitivos. O problema é daqui para frente. O que foi, já foi. Ele tem condições de governar o país? Essa é a pergunta. Zé, como é que você avalia os próximos passos a partir do que aconteceu agora com Donald Trump? Haverá um reassentamento das duas campanhas, né? Eu ouvi algumas pessoas que comentam muito a campanha norte-americana e a ideia de que já passou da época, do momento de se trocar a candidatura Biden, né? Mas muitos acreditam aqui que é o seguinte, se deixar para a última hora, é possível sim que até melhore, porque perde tempo de embate com Donald Trump. A gente vê claramente que a partir deste atentado contra ele, é evidente que as chances aumentaram e principalmente muda um pouco o eixo do debate e de projetos de campanha. Isto é uma realidade. Nós aqui no Brasil temos vários exemplos, né, de governadores que conviveram ali com morte, a morte, por exemplo, do Pernambuco, a morte do esposo da atual governadora. Todos dizem aqui que alavancou a candidatura dela no momento e ela acabou sendo eleita com muita facilidade. Em Goiânia, Maguito Vilela, que estava entubado e tomou posse entubado e o vice que assumiu. Então, as pessoas tendem a fazer uma relação da emoção com a política. E isso é natural. A política é muito emocional. Não há como fugir disso, né? É a base do gosto, não gosto, e do odeio ou não, ou amo. Mas é assim, a política é fortemente... sofre interferência desses humores. E esses episódios, e muita gente fala, inclusive aqui, da facada contra o então presidente Jair Bolsonaro, que fez praticamente uma campanha no hospital, né? Mas, assim, esta emoção tem que ser levada em consideração pelos marqueteiros. E o Donald Trump é um animal de marketing e tem uma equipe muito forte, sabe muito bem fazer essa mudança. Haverá mudanças. Luca Bassani, eu queria entender, para além das mudanças que vão ser feitas pelos democratas diante dessa situação envolvendo Donald Trump, mesmo com a economia caminhando bem, como apontou aqui o Felipe Monteiro e o Alan Gani, quais foram os pontos que vieram desidratando a permanência de Joe Biden no poder e fortalecendo a candidatura de Donald Trump, que tem o seu ápice agora depois deste ataque? Olha, Evandro, nós discutimos isso aqui nos jornais da Jovem Pan News corriqueiramente. Muito tem a ver também com a política externa. Não podemos nos esquecer que em 2021 os Estados Unidos deixaram o Afeganistão depois de 20 anos, gastaram mais de $1 trilhão e no final trocaram o Talibã em 96 pelo Talibã em 2021. Então é visto como uma grande vergonha para a política externa norte-americana abandonar o Afeganistão da maneira como foi.
que os americanos tinham que sair do Afeganistão, isso era consenso, estava custando muito dinheiro, de fato não fazia mais sentido manter as tropas lá, mas a maneira desordenada como foi, recaiu sobre Joe Biden, apesar de ter sido uma decisão de Donald Trump enquanto presidente durante os anos 2018 e 2019. Ao mesmo tempo, nós vemos que internacionalmente os Estados Unidos, apesar de continuarem sendo muito fortes, grandes produtores de tecnologia, seja militar, seja civil, não conseguiram evitar novos conflitos no mundo, seja a guerra da Ucrânia, que assola os europeus, mais diretamente os ucranianos têm perdido suas casas, suas vidas, mas os europeus como um todo, a guerra no Oriente Médio ainda não resolvida e que precisa da mediação norte-americana de qualquer maneira, e as tensões crescentes na região Ásia-Pacífico, seja na Península Coreana com a Coreia do Norte, seja a questão de Taiwan, com muitos exercícios militares sendo realizados pela China também de maneira frequente. Então a política externa dos dois é bastante diferente e ela é colocada também em comparação durante esse período eleitoral. Não bastando isso, apesar da economia sim e bem, os números do desemprego estarem baixos e até ter um avanço em relação a muitos dados econômicos importantes em relação ao governo de Trump e Obama, durante os últimos 8, 10 anos, nós vemos que tantas outras cidades tiveram uma deterioração da vida urbana, principalmente em estados que são governados por governadores democratas. E Donald Trump utiliza essas imagens para fortalecer essa retórica de que os estados governados por democratas não são tão bons quanto os estados governados por republicanos. Ele pega a crise migratória, por exemplo, no estado da Califórnia, que tem feito com que haja também muitos moradores de rua. Não necessariamente eu estou fazendo essa correlação de causa e efeito, estou apenas dizendo que é isso que Trump apresenta e com essas imagens muito fortes acaba convencendo o eleitor americano de que Joe Biden e os democratas não fazem um bom governo, apesar da economia mostrar-se favorável de outro lado. São essas dicotomias da política, já vi em muitos outros lugares a economia indo muito mal, mas o presidente se reelegendo. A Turquia, o ano passado, o maior exemplo disso, mais de 100% de inflação, alto desemprego, desvalorização da lira, e Erdogan foi facilmente reeleito, apesar de tudo isso. Ao mesmo tempo, vemos que Biden, com bons dados econômicos, não consegue fazer com que o eleitorado se sinta entusiasmado pela sua figura mais 4 anos na Casa Branca. Muito interessante, Luca. O Gani e o Segré também querem falar sobre esse assunto. Fala aí, Segré. O eleitor vai escolher a prioridade dependendo da sua necessidade do momento. Então, lógico, se a economia nos Estados Unidos está bem, não é uma preocupação. Pode ser uma preocupação que não piore no futuro, mas não necessariamente que melhore. Se mantém assim, está ótimo. Qualquer eleitor sabe que Trump nunca vai ir apoiando um aumento de impostos, que é uma questão sensível para o bolso de qualquer pessoa. Mas, por outro lado, e contrapondo um pouco a teoria aí do Felipe, o Biden se mostra hoje uma pessoa com sérias capacidades cognitivas. O eleitor vai pensar, peraí, estamos falando de agora. Se ele for eleito, tenho mais 4 anos do Biden. E essa situação de diferenças e faltas cognitivas não vai melhorar. Todo mundo sabe que vai piorar. Então a expectativa do eleitor é dizer, peraí, se hoje está desse jeito, daqui a 4 anos vai estar pior. Não sei se é isso que eu quero. Aquele democrata raiz vai votar no Biden e vai votar em qualquer um que a convenção determine. Mas tem esses no meio que não são o que eu denomino dissonantes cognitivos militantes. Não importa o que você mostre, ele vai continuar votando. Mas tem outro que pode votar para que perca Biden ou Trump, e o do meio, ele vai em função da sua necessidade do momento. E a necessidade do momento não é econômica. Então, não precisando melhorar, basta com que não piore. E aí os democratas vão ter um desafio. Qual é a prioridade do eleitor hoje? E se a prioridade for que o Biden não seja governante por causa das suas limitantes cognitivas, pode piorar e muito para a campanha democrata. Nesse momento, você acompanha imagens ao vivo de um show que acontece ali na convenção do Partido Republicano. Há pouco, várias figuras importantes do partido mencionavam os votos dos delegados de cada estado, né, de cada região ali americana, para a escolha de Donald Trump. E agora eles fazem uma pausa nesses discursos, nessas falas. O ex-presidente Donald Trump ainda não apareceu, nem nas imagens, nem entrando ali no meio do público. A gente está aguardando essa manifestação dele. Para você que nos acompanha, a gente trará o discurso de Donald Trump com tradução simultânea. Luca Bassani fará a tradução simultânea para
todos que acompanham aqui o 3 em 1, a gente só está esperando para saber se de fato essa manifestação ocorrerá hoje, porque são vários dias de evento do Partido Republicano e havia a possibilidade inicial de que Donald Trump faria ou participaria ali em torno de quarta ou quinta-feira, mas ele disse que seguia, embarcou para Milwaukee hoje, onde acontece esse evento, para falar depois do fim de semana em que sofreu uma tentativa de assassinato. A Langani também gostaria de comentar um pouco desses motivos, desse cenário, que mexe com o eleitor americano diante hoje da presidência democrata e que poderia fazê-lo expandir um pouco o olhar para Donald Trump e os republicanos. Gani. Eu concordo absolutamente com os meus colegas, tanto com o Segré quanto com o Luca Bassani. Então, eu vou começar pela economia. É verdade que a taxa de desemprego nos Estados Unidos está muito baixa, praticamente vive-se um pleno emprego, a economia cresce mais do que o esperado, mas você tem uma variável muito silenciosa e que afeta a popularidade de presidente, chamada inflação. Custo de vida nos Estados Unidos aumentou bastante. Vamos lembrar que no governo Dilma o desemprego também estava nos últimos tempos na sua mínima histórica, batia ali próximo de 6%. O Brasil crescia 3%, indicadores econômicos, tanto de emprego quanto de crescimento econômico, diga-se de passagem, melhores do que a gente tem hoje. Mas havia uma insatisfação em relação à inflação. Tanto é que aquelas manifestações de 2013 começam por conta de um aumento de passagens, na cidade de São Paulo. Então, essa questão inflacionária silenciosa incomoda a população. É como se a população tivesse emprego, mas está tendo que também que trabalhar muito mais para conseguir suprir as suas necessidades. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, como bem colocou o Luca Bassani, em alguns estados norte-americanos há uma degradação patente e visível. A gente percebe isso na Califórnia, você tem áreas ali em São Francisco que tem praticamente uma cracolândia ao céu aberto. Isso ocorre também em Nova York, uma cidade que está empobrecendo, ficou suja, muito mais violenta, bem diferente daquela Nova York do início dos anos 2000. Começa a voltar para aquela Nova York da década de 80. E são ali estados, o estado de Nova York, o estado da Califórnia, governados por democratas. E aí, principalmente, a questão imigratória. E aí o eleitor, ele não vê muito sentido nos Estados Unidos gastando trilhões de dólares, literalmente, numa guerra por procuração com a Ucrânia, enquanto ele não consegue resolver o problema da imigração. Então, você tem entre aspas, uma guerra interna, imigrantes ilegais entrando no país, muitos deles associados ao aumento da criminalidade, trazendo problemas, sobrecarregando também o sistema social deles e previdenciário, social security, enquanto os Estados Unidos gastando rios de dinheiro em guerras que o americano começa agora a questionar, como o Bassani trouxe. Do Afeganistão, gastou 1 trilhão para quê? Para deixar 90 bilhões de dólares em armamentos para o Talibã, para 150 mil criadores de cabra, quer dizer, não conseguiu nem conter a situação no Afeganistão. A guerra do Iraque também foi um desastre, porque, no final das contas, o Iraque continua um país dominado por milícias, perigosíssimo. E essa guerra entre Rússia e Ucrânia, o americano também não começa a ver muito sentido. Ele fala, mas peraí, o que isso nos afeta diretamente? Qual é o sentido de se prolongar essa guerra por tanto tempo e tem instigado esta guerra em certo sentido? Então, tudo isso ele vai colocando na conta e é por isso que Trump acaba sendo favorito. Agora, 5h29, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês. Seguimos aqui com a nossa programação. Hoje, acompanhando, então, a convenção republicana nos Estados Unidos, que acontece em Milwaukee, no estado de Wisconsin. Várias autoridades já falaram, integrantes do partido. Há a informação de que Donald Trump deva se manifestar hoje ainda durante esse evento. Já a candidatura dele foi oficializada. J.D. Vance, que é um senador de 39 anos do estado de Ohio, ocupará a vaga da vice-presidência nessa chapa montada, então, para Donald Trump.